prática da horta. Aí pediram para eu trazer algum material, e aí está o material que a gente vai usar. Nós vamos fazer uma parte teórica aqui e nós vamos lá para dentro trabalhar e fazer na prática. Só começando pelo começo, isso aqui são os substratos que coloca nas bandejas para fazer as mudas. Algumas hortaliças planta direto no canteiro. Tem outras que você faz a muda e depois leva para o local definitivo. Por exemplo, o coentro planta direto no canteiro. Entendeu? O alface, nós já tem que botar na bandeja, fazer a mudinha, porque quando ele está nascendo, ele é muito frágil, aí tem que levar a mudinha um pouco maior. A couve, é melhor você fazer a mudinha. A cenoura, você pode plantar direto no canteiro, não há necessidade de fazer a muda. Ela que vem aqui, ela fica... O tomate, nós temos que fazer a muda, é melhor. Se você plantar lá direto, dá, mas no período que ele está nascendo, está começando a crescer, até a água que você coloca, você derruba a muda. E você levando uma muda um pouquinho mais resistente, já mais alta, você vai estar... A rúcula, você pode plantar direto. A cebolinha, você tem as duas opções. Você pode plantar direto ou pode fazer a muda. É melhor a muda do que mesmo plantar direto. Então, o pimentão, você faz a muda, leva lá direto. Então, é melhor. Então, você tem algumas hortaliças que pode plantar direto e tem umas que você pode fazer a muda para levar ela um pouquinho maior. Por que a muda? Tomate, couve, alface... Os insetos gostam demais, um grilo, uma formiga, um trem. Principalmente quando está nascendo novinho, ele vai lá e corta. Por isso que você deve fazer a muda, deixar num lugar protegido para evitar que esses insetos prejudiquem. Aí você leva a muda para lá um pouquinho maior, ela já vai estar com maior resistência. Por isso que há necessidade de fazer a muda na bandeja, e essa bandeja você pode improvisar outros materiais. E aí a gente chama do transplantio, que é passar a muda para o canteiro. Faz o transplante dessa muda. Professor, só uma pergunta. No caso, a gente vai falar muito sobre aquelas caixinhas que vêm os ovos dentro. Elas servem para fazer... Serve. Existem umas caixinhas que vem ovos, que ela é tipo um papelão, que a hora que você vai molhando ela pode desmanchar. E tem uma que é tipo plástico, que ela dura. Só que você tem que ter uma preocupação de furar o fundo para sair o excesso de água. Esse furozinho é para sair a água que você vai botando, porque senão ela fica empostada aqui e as plantas vão ter problema. Todas elas têm o fundo, claro, mais estreito do que a boca para não sair o substrato. Entendeu? Mas aquela cartela de ovo, ela serve. Só que o que acontece? Uma cartela daquela, ela já rodou meio mundo e ela pode estar contaminada de fungo, de alguma coisa que venha passar para a muda. Então, o interessante é que a gente use uma bandeja que ela não seja... Inclusive, essa bandeja aqui você pode usar várias vezes. Desde que você, quando terminar, lava, deixa ela um tempo no sol para matar os fungos que estão aqui e aí volta a reutilizar. Então, gente, esses são os substratos. No mercado existe uma marca, outra, e esse aqui é o paú do buriti. Eu trouxe uma amostra para vocês verem que vocês têm um substrato na região de vocês. Um pé de buriti que ele morreu, caiu, quando você abre ele, dentro está esse produto aqui, que é um substrato muito bom. Entendeu? Esse substrato do buriti, esse substrato aqui, na grande maioria, ele tem uma mistura desse aqui. Para você ter uma ideia, esse aqui é a base do miolo do pé de coco. O miolo do pé de coco é a base desse aqui. Esse aqui que eles chamam da vermiculita, que é a mistura de cinza, terra de baixão, aquela terra preta de remonte, que a gente conhece muito a terra de remonte, e eles fazem a mistura. Aquela terra que põe no baixão. Onde vem aquela enxurrada, vai juntando mato, capim, aquela coisa, e ele vai decompondo. E aí forma uma terra preta, que também serve para misturar, para fazer o substrato. Esse aqui é a mesma coisa, é a mistura. Então, o comércio faz a mistura, bota num saquinho desse e vende para nós caro. E nós temos que fazer o nosso para ficar mais em conta. Entendeu? O adubo... Desde antigamente o pessoal queimava a bosta de gado, juntava um cisco, deixava decompor e bota no canteiro. Esse adubo ele é apurado, é o adubo químico tirado da rocha que já está pronto. Isso aqui é o NPK, nitrogênio, fósforo, potássio. É o mais usado, é uma fórmula que ele já vem misturado para você botar no canteiro. Ele é mais concentrado.
enquanto você usava aí 4, 5 pá de cinza para conseguir fósforo, potássio, esse aqui você bota uma mancheirinha dessa, você já tem fósforo, potássio, nitrogênio no espaço de 1 metro. E uma média de valor, sairia por quanto? Isso aqui eles vendem saco, vendem quilo, vendem O tonelada, quilo, no do caso. tanto que você precisar, eles vendem. Mas assim, o valor do quilo sairia por quanto, mais ou menos? Caso? Hoje o NPK, o quilo dele não passa de 1,50. Então não é uma coisa E cara. um quilo dá para temperar muito. Isso. Veja bem, o Muita comércio terra. ele é traiçoeiro. Se você vai comprar um saco, sai mais barato do que comprar um quilo. Parece que só em abrir o saco, parece que já quer ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro, Então, às vezes, você diz 1 quilo, 1,50, se for comprar de saco. Quando ele vai vender de quilo, esse quilo pode passar para R$2. Mas Eu comprei R$5 desse tanto lá no No João ali. é isso que eu estou falando. Quando eles abrem para vender picado, eles botam o preço lá em cima. Eu não sei. É lá em cima. Mas se vocês, 2, 3 pessoas, precisam de um NPK desse, vão comprar um saco e dividir, nós dividimos o dinheiro e dividimos o adubo. Sai mais barato. É mais barato. Entendeu? Então esse aqui é a mistura dos 3. Aqui é a ureia, que tem um pouco já nesse aqui. Aqui é o cloreto de potássio, que também é essa cor vermelhada que está aqui, que é a mistura. E tem esse meio escuro, que é o fósforo. Lá nós não estava tendo para demonstrar ele puro, mas é o fósforo, esses carocinhos marrom. Então você pode comprar os 3 e fazer sua mistura, ou você pode comprar um que já vem misturado. Essa mistura, no mercado, ela tem vários nomes. 4,14,8, 25,20, ele tem vários nomes. De acordo com a quantidade de cada um, eles dão um nome para essa mistura. Mas você tiver a ureia, você tiver o cloreto, você tiver o fósforo, você pode estar misturando e quebra um galho também. Mas o ideal é você comprar ele já misturado. Esses são adubo químico. Esse aqui é o calcário que você vê aí no cerrado, em todo lugar. É para corrigir a acidez do solo. Esse calcário, ele tem que ser colocado com antecedência. Porque se você colocar ele antes ou durante, ele demora a reagir, ele corrige a acidez da terra. Então a gente recomenda que esse calcário, se você tiver como usar ele até uns 60 dias antes, é melhor. Joga esse pozinho por cima, nós vamos demonstrar ali como que é. Incorpora, molha e deixa lá, que aí ele vai reagindo. Eu diria a vocês, comparando, que esse aqui é aquele tempero que você bota na panela na hora de passar a carne. É o primeiro que você bota. Esses aqui já seria o cheiro verde que você bota depois que a comida já está quase pronta. Comparando assim, seria desse tipo. E essa ureia, você bota ela depois que a planta já está grandinha, que é a adubação de cobertura que a gente chama. Só que é um adubo perigoso para você queimar uma planta. Não pode deixar ir direto nas folhas. Você tem aqui uma fila de plantas, você vem aqui, bota ela no meio, incorpora, molha, aí ela vai espalhando com a água e as raízes vão absorvendo. Se você jogar direto na planta, você pode estar queimando sua planta, principalmente se o sol estiver quente. Ela tem um pouco de sal e aí queima. A mesma coisa é esse aqui. Se você vai colocar numa planta que já está lá, você vai fazer uma correção, você bota em volta, incorpora e molha. Não joga direto na planta. A maioria dos adubos químicos, se você jogar direto na planta, ele queima. Porque quem absorve os nutrientes desse NPK aqui é a raiz. Existe um foliar, que é um adubo à base de micronutrientes, que você pode estar pulverizando as folhas, mas uma quantidade muito mínima. Você dilui ele na água, pega o pulverizador e dá um barrufadozinho na hora mais fresca, tardezinha de manhãzinha. É o adubo foliar que a gente chama, quando é couve, alface, essas coisas que a parte comestível é folha, você pode estar fazendo uma adubação foliar com micronutrientes à base da pulverização. Os outros você tem que botar em volta, perto, mas não bota direto, para evitar queimar a folha. Então, às vezes, você pega e joga na planta achando que vai adubar a planta e você está matando. Esse adubo, a planta absorve pela raiz, não é pelas folhas. Então, não tem necessidade de você jogar ele na folha. Entendeu? A não ser o micronutriente, o adubo foliar, que você joga diluído na água numa quantidade pequena. Entendeu? Então, gente, esse é o NPK, esse é a ureia que usa, depois que a planta já está maiorzinha, você botar para fazer adubação de cobertura. O calcário, que é para você corrigir a terra, que a gente chama corrigir o solo.
Solo e terra é a mesma coisa, a gente sabe. E aí a gente joga esse pozinho e incorpora. Esse substrato a gente usa para encher a bandeja. E a bandeja, até isso a gente tem que observar. Se for tomate, pimentão, que é uma planta que ela vai ficar um pouquinho maior, você usa uma bandeja que tem o quadradinho maior. Porque vai precisar do sistema radicular aqui ter mais espaço. Se é um alface, uma planta, a couve, essas plantas menores, você pode usar essa bandeja aqui, porque o alface você muda ele para o canteiro uma mudinha menor. O tomate você passa para o canteiro uma muda maior. Então, se eu for plantar tomate e pimentão, eu vou usar essa. Se eu for usar o alface, eu vou usar essa. Existe ela de isopor, existe de plástico. Entendeu? A bandeja ela tem aqui, ó. Você vê aqui que é uma bandeja de plástico, essa aqui é uma bandeja de isopor. Mas todas elas dá para você usar várias vezes. Usou, lavou, dá uma desinfectada nela. Ela dá para ser utilizada. Geralmente você vai encher uma bandeja dessa de substrato, você bota em cima de uma lona, porque o que sair embaixo você usa de novo, não tem desperdício. E aí você vem aqui, ó, coloca o substrato na bandeja, entendeu? Dá uma nivelada. Geralmente a pessoa usa um pedacinho de madeira para dar uma acertada, entendeu? Isso aqui você está enchendo a bandeja de substrato. Esse substrato convém ele estar um pouquinho mais úmido, você dá uma molhadinha para ele não ficar saindo muito embaixo. Quando ele está muito seco desse jeito, costuma ficar saindo muito na parte de baixo. E aí você fez isso aqui com a bandeja. Entendeu? E aqui você dá uma molhadinha só para ele ficar. Você pega um pedacinho de qualquer coisa para fazer um furozinho para a semente, pedacinho de madeira, qualquer coisa. Você vem aqui, ó, dá um furozinho em cada célula dessa. Entendeu? Pegou a semente, bota 2 sementes em cada furo, porque a semente não tem 100% de pureza. Então, de 2 pode nascer uma. Se nascer as 2, com o tempo você vai lá devagarinho, tira uma e deixa só uma. Cada uma célula dessa é para uma muda. Fez esse furozinho, colocou 2 sementes, você vem aqui, pega um pozinho do substrato por cima, entendeu? Só para cobrir a semente, entendeu? E aí dá outra molhadinha e deixa a bandeja lá. Todo dia você vai molhar de manhã e de tarde, até essa muda germinar. Essa água que você joga aqui não pode ser de qualquer jeito, não. Se você pegar uma água e jogar de qualquer jeito, esse substrato pula fora da bandeja, mata a muda, né? Entendeu? Geralmente a gente faz com um regador desse que tem o furozinho bem fininho. Você vem aqui, dá uma olhada. Ou se não, você faz também um improviso. Uma garrafa PET, você fura a tampa, bota a mangueira, a conta de pôr a mangueira. Pega uma agulha e dá vários furozinhos do lado dela. Nós vamos fazer aí depois, se tiver uma garrafa. Aí você vai ter um chuveirozinho bem fino, bem leve para colocar nessa bandeja, até mesmo no canteiro. É uma gambiarra, é um quebra-galho, mas que funciona super bem para não estragar esse sistema. Então, gente, tanto faz essa bandeja como essa, você pode estar fazendo isso aqui, ó. Encheu a de cima, tira, caiu o resto aqui, você bota, tira de novo e até chegar a última. Molhou, aqui nós podemos plantar plantas de muda menor, alface, por aí afora. Aqui nós podemos plantar a muda de planta maior, que é o tomate. Nós vamos deixar essas bandejas plantadas hoje para eles usarem depois com essas sementes, entendeu? E nós vamos dividir as tarefas daqui a pouco. Alguém vai adubando, outros vão encher a bandeja e a gente vai deixar essa horta pronta, entendeu? No caso, ela tem que ficar na sombra ou num espaço, num ambiente que pega um pouco de sol? Como é? Geralmente, o ideal é se você tiver um ambiente que ela pega o sol mais leve, o sol da manhã, o sol da tardezinha. O sol da meio-dia é prejudicial para uma muda pequena. Mas o ideal é que essa bandeja fique num lugar coberto de sombrite. Aí ela pode ficar o dia inteiro lá, o sombrite vai controlar. O sombrite é esse aqui, ó. Ele tem uns mais fechados, tem uns mais abertos. Mais aberto, eu digo, é o furo, para diminuir ou aumentar o sol. Esse aqui é o sombrite 50%. Para a bandeja, a muda novinha é ideal 70% a 80%, que dá mais sombra. Para o canteiro, esse aqui é o ideal, porque ele só vai diminuir o sol, entendeu? Nós vamos cobrir ali uns 2 canteiros, o que desce sombrito, nós vamos fazer uma parte com ele coberto.
E aí a necessidade deles colocar a bandeja lá perto, debaixo de onde já está o sombrite, entendeu? Nós vamos abrir ele ali, ver se dá para cobrir 2 canteiros, conforme for. Então, isso aqui é para diminuir o raio do sol numa planta nova. E a altura que pode estar colocando ele? Essa altura, o ideal é que a gente coloque numa altura que dê para você trabalhar de baixo. Pode ser mais alto, mas se você colocar muito baixo, aí para você trabalhar de baixo fica complicado. Então, quando você bota uma altura daqui para frente, já é suficiente. E aí dá para você trabalhar embaixo, e aí fica fácil, porque aí a incidência do sol diminui. Então, gente, esse início, eu queria que vocês ficassem seguindo. Esse substrato, dá para vocês fazerem ele, fazendo uma mistura do miolo do pé de buriti. Entendeu? Você pode, eu gosto de fazer bagunça. Você pode estar fazendo ele aqui, ó. E você pega um pouco de cinza, bota aqui. Pega aquela terra de remonte de baixão, dá uma peneirada numa peneira, você vai ver que ela vai estar soltinha. Joga aqui, mistura, e aí você vai tendo um substrato que não precisa você comprar. Claro, se você estiver podendo comprar um substrato original, o resultado é melhor. Mas esse seu, você quebra um galho. Miolo do pé de coco, miolo do pé de buriti, que é o paú que a gente chama, dá um substrato também de primeira. Aí você dá uma machucada nele para ele ficar mais fino, mistura uma cinza, mistura o miolo do pé de coco, uma terra de remonte, e aí você peneira, uma peneira dessa de pedreiro, peneira normal, e aí você vai estar tendo um substrato que quebra um galho danado. Esse aqui eu trouxe lá do Uruçuí, do Largo, e aí eu uso ali na minha horta em casa. Dá um substrato de primeira. Até aí, estamos entendidos do que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a aplicação do calcário lá na prática. Nós vamos incorporar o calcário e depois nós vamos preparar o canteiro que vai plantar. Não se prepara adubo e planta no mesmo dia. Nós vamos fazer um plantio de um canteiro, que ela já tem as mudas de cebola, e nós vamos deixar os canteiros adubados para ela plantar depois. E como eu disse, esse adubo, o ideal é que demore uns 3 dias molhando depois que adubo para poder plantar, para não dar problema. Na sequência, veja bem, se vocês puderem gravar isso aí é bom. Corrija o solo com o calcário, demora um tempo, de uns 30 dias no mínimo, mas o ideal é 3 meses, para você jogar o calcário, incorporar e deixar corrigindo o solo. Primeira etapa. Segunda etapa, você joga o adubo orgânico, que é o esterco, que está ali, o monte de esterco. Põe aí mais ou menos média de 2 kg por metro quadrado de canteiro, desse esterco. Incorpora ele no canteiro e vai dando uma molhada durante uns 7 a 8 dias. Durante uns 7, 8 dias, esse esterco já está curtido, já está misturado na terra. O calcário que você colocou mês passado já deu uma corrigida. Aí você vem com esse adubo químico, coloca no canteiro e vai molhando durante uns 3, 4 dias para você poder plantar. Essa é a sequência para você ter um canteiro pronto para plantar. Uma média de 2, 3 meses o calcário já reagiu. 7, 8 dias o esterco já curtiu misturado na terra. 3, 4 dias o adubo químico já dissolveu o sal, já incorporou na terra e você já vai poder plantar. Isso aí é interessante você fazer essa sequência. Hoje não dá tempo para a gente fazer e dizer, não, vamos esperar 3 meses, vamos esperar o calcário. Nós vamos fazer uma demonstração e nós vamos fazer só 1 ou 2 canteiros plantados hoje. A cebolinha ela é resistente, então tudo bem, ela não vai morrer, ela vai sobreviver. Mas essa sementezinha, a hora que ela vai nascendo, se o esterco não tiver curtido e o adubo não tiver diluído na terra, ela vai nascendo e vai queimando. O esterco é por causa da urina do gado, que ele aquece na fermentação, e o adubo químico ele tem o sal. A planta nova que está nascendo, ela é muito sensível, ela queima à toa. Até o esterco da galinha, se você jogar no meio de um canteiro, do jeito que você pega lá e colocar e molhar, ela queima. Entendeu? Vamos parar de blá 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 e vamos trabalhar. Pega esse adubo aqui com cuidado. O calcário, lá no cerrado, lá na fazenda, em qualquer lugar, eles dão um cálculo. O agrônomo lá em si diz assim, é tantas toneladas por hectare. Aí é um cálculo meio complicado. Nós usamos um pouco que daria mais ou menos 200 gramas por metro quadrado num canteiro. Então isso aí a gente faz aproximado. Aqui ó, nós vamos estar ó,
É como se estivesse salgando uma carne. Uma carne, Você retalhou, é parecido. Tudo que a gente faz, uma coisa é parecida com a outra. Entendeu? Então, desde que fica esse pozinho aqui bem concentrado, você salgou a carne bem salgada aqui, só que na carne, geralmente, você faz isso aqui e depois passa a mão. Esse aqui nós vamos incorporar esse calcário. Essa aqui é aquela primeira etapa que eu falei para vocês. Joga o calcário, dá uma misturadazinha. Você tem um ciscador desses? Tem. Ele ajuda, o rastelo ele ajuda. Então, isso aqui, ó, tá o calcário distribuído. Você chega no cerrado, tem um trator jogando isso aqui, fica tudo branco. Aqui, como é quantidade pequena, nós joga na mão, já tem uma noção de quantidade, entendeu? Ele, você acha que é pouco, mas ele é pesadinho. Você pega uma sacolinha dessa aqui, ela dá mais de 5 quilos. Calcário é rocha da pedra, tirada aí na região, somente por matar ali. É a pedra, a rocha em si, por isso que é pesadinho desse jeito. Isso aqui é praticamente uma pedra moída, entendeu? Colocou aqui, você não precisa incorporar ele fundo, você vai estar dando uma misturada nele na terra aqui, ó. Com a água ele vai... E com a água ele vai descer mais. Você misturou aqui mais ou menos e vai molhar no mínimo 30 dias para ele fazer o efeito. O ideal é que ele tenha aí pelo menos 3 meses. O que acontece? Você usou isso aqui, você vai deixar esse canteiro dando uma molhada de vez em quando, descansando, molhando. Não é querer plantar hoje e amanhã já tá nascendo. Já, o pessoal diz assim, eu botei calcário, não adiantou nada. O calcário não reage no mesmo dia, gente. O calcário demora, entendeu? Ele demora um pouco. Então você misturou aqui mais ou menos, entendeu? Dá uma molhada e vai deixando ele. De vez em quando você dá uma molhada. Claro, se estiver chovendo, não precisa você dar essa molhada. Isso se caso não chover, você dá essa molhada. E o canteiro, à medida que você vai misturando, você vai acertando ele, para você não desmanchar o serviço que você já fez. Entendeu? Você puxa para lá, para cá e vai deixando o canteiro no formato dele. Nós fizemos a primeira etapa, correção com calcário. A segunda etapa é o adubo orgânico, que é o esterco. Então o esterco, você não precisa estar medindo coisa não. 2 quilos por metro quadrado seria um passo. Você pega 2 pás de esterco, dá uma semeada e faz a mesma coisa, misturando até mesmo com a enxada, que o esterco ele não desce muito. O calcário, quando ele vai diluindo, ele vai descendo. O esterco, onde você bota, ele fica. Graças a encher 2 sacos de esterco Vai e botar botar no nisso aí também, canteiro. vai. Oi, Vai colocar lá no meio. esse aqui nós vamos fazer a etapa completa. Né? Então, mais ou menos 2 pás por metro quadrado. Não tá escutando, não. Seria isso aqui, ó, 2 pás de esterco distribuído e incorporado. Quando você mede um passo, você estava medindo praticamente 1 metro. Joga 2 pás. Isso não precisa ser exato, não. Isso aí, ó. Botou essa camada de esterco por cima, é o adubo orgânico. Não precisasse de exagero. Só enxada para nós, fazendo favor. Pega aí, tio Lucas, as receitas para nós fazer lá na Caatinga. Pessoal, aquilo que eu falei para vocês, o esterco, quando você bota, ele fica. Por isso há necessidade de você fazer isso aqui, ó. Dar uma misturada, sem desmanchar o seu canteiro. Você vai incorporar o adubo orgânico. Entendeu? Vou botar um pouquinho mais. Já distribui no canteiro todo, a gente já deixa mais ou menos. Só que esse esterco aí não foi curtido ainda, né? Isso. O ideal Não, é tá. você deixar ele curtir lá e depois colocar. Como nós não vamos usar hoje, ele vai curtir no solo. Mas ele já pegou aquele esterco que não é diretamente no curral, entendeu? É aquele não, que é é na foi roça. apanhado na Ele roça. pisou, entendeu? Não Não é tem do curral, aquele... não. Isso. Ah, Não vem Então, Tem menos tá bom. ureia. Não É. Pode jogar um pouco foi mais. no aí. curral, não. Então, pessoal, o que a gente está fazendo aqui é para vocês terem noção quando vocês forem fazer realmente na prática. Primeiro o calcário, corrigiu, demora aquele tempo necessário, põe o adubo orgânico, faz essa incorporação e vai dando uma molhadinha de vez em quando. Nos 7, 8 dias que você fizer esse adubo orgânico, ele já está incorporado, curtido. Aí é a hora do adubo químico. Vamos para essa enxada, se eu acabar de fazer bem aqui quando a gente um pouquinho. Aí acho que já dá. Então esse esterco você mistura, não deixa ele ficar só por cima. O ideal é que ele fica misturado na terra, ele vai curtir mais rápido
e já vai ficar adubando a parte que vai ficar a raiz. Se ficar só em cima, ele não ajuda muito. Quem absorve o adubo é a raiz. E a raiz fica embaixo. Por isso que você tem que estar incorporando ele. À medida que você for molhando, de vez em quando você dá essa mexida, até ele estar uma curtida boa. Eles trabalharam, rapaz. Aqui trabalho de dia e de noite. Para fazer isso. Desde a semana passada, Nós não atrasada que nós fazer trabalhamos. essa, Aqui você tem que fazer o sistema de moiar. não tem quem De moiar. Se você não fazer morrendo de sede. Geralmente, toda vez que você dá uma mexida no canteiro, você dá uma acertada para ele pegando o formato dele. Senão você vai só desmanchando o que você está fazendo. À medida que você dá uma mexida para incorporar o adubo, você vai acertando o canteiro para que ele fique no formato de plantar. aqui para aqui. Ou do lado mais alto para aquele lado lá. Que você não vai Vem pra cá, aí você vai trazer ela pelo meio aqui. Com ou pelo meio, se for botar mais de um, né? Eu queria levar vocês num lugar que já tem pronto. Pessoal, Esse é o mesmo do chão. Mas é O pequeno. bolzinho pode ser Pequeno assim, do tamanho mais ou menos. Eu tenho lá na roça. Eu fiz. nós fizemos a primeira etapa, que foi corrigir com o calcário. Digamos que nós esperamos 30, 40, 50 dias, colocamos o esterco. Digamos que nós esperamos 7, 8 dias molhando, mexendo, o esterco já está pronto. E aí a gente vem com adubo químico, NPK, que também é colocado para incorporar no canteiro. Essa é a forma. Você vai. E aí o canteiro está adubado, corrigiu com o calcário, adubou com adubo orgânico e adubou com adubo químico. Vai molhar durante 3, 4 dias, esse adubo vai dissolver e aí você vai poder estar plantando ou a muda ou a semente direto. Geralmente, quando você vai plantar a semente direto, você vai fazer um sucozinho de plantio. Isso aqui você pode estar fazendo com o dedo, com a régua, com qualquer coisa. Entendeu? No espaçamento que você for plantar, ou coentro, ou cebola, o que você for semear aqui. Isso aqui seria o suco de plantio para o plantio direto. Cenoura, coentro, por aí afora. Se eu for plantar uma muda, eu vou ver o espaçamento, se é tomate, se é pimentão, para saber a distância. O espaçamento de um alface é menor do que o espaçamento de um pé de tomate, porque o pé de tomate fica maior. Isso você tem que ter a noção do espaço que ele vai tomar para você ter a distância. Isaías, o espaço de plantar a rúcula é a mesma de plantar um tomate? Não, a rúcula você pode semear aqui direto no suco. Depois você vem aqui, só faz isso aqui, ó, para cobrir a semente, ó, e aí dá uma molhada. Isso aqui é depois que coloca o adubo químico, 4, 5 dias molhando. Se você vai plantar uma muda que vem na bandeja com aquele substratozinho, digamos que aqui nós vamos plantar tomate. Nós vamos estar fazendo um furo aqui, ó, nesse sentido, outro aqui, seria mais ou menos o espaço do tomate de 50 por 50, que seria o espaço. E você vai tirar a muda naquele quadradinho, já botar aqui dentro e você vai só acabar de firmar ela aqui, ó. Pegou de um lado e outro da muda aqui, levando a terra, você vai estar firmando. E aí você dá aquela molhadinha de manhã, de tarde, e ele vai pegando. Entendeu, gente? Esse é um canteiro que a gente poderia estar plantando. Ela tem umas mudas de cebola, nós vamos plantar, só que nós não vamos usar o adubo químico, porque senão queima a muda dela. E nós vamos tentar ver um pouco do esterco que está mais curtido embaixo ali para não queimar a muda. Uma pergunta. Esse canteiro aqui, beleza, mexeu hoje. Cadê a dona da Ardor, que é bom suntar, né? Em média de quanto tempo que ela pode estar plantando ele? Porque como esse foi uma demonstração, né? Quanto tempo esse processo todo? Porque quantos dias ela pode estar Como o esterco ele colheu na roça, não é um esterco que tem urina. O esterco do curral, o gado defeca e urina, defeca e urina. Ele tá... É isso que eu estou falando. Então esse esterco, ele é um esterco que ele está praticamente curtido, sem urina. Daqui 8 dias ela vai poder estar plantando aqui. O esterco já acabou de curtir, o adubo químico já acabou de dissolver. Só que o calcário não vai fazer aquele efeito que era para fazer. Já vai ajudar. Então daqui, hoje é sábado, de hoje a 8 ela vai estar podendo plantar qualquer hortaliça aqui.
Mas só que o ideal seria esperar o tempo, calcário. Mas aqui já dá para plantar. Como esse outro ali, que agora mesmo nós vamos comer macaxeira, que esse pé de macaxeira aí, nós vamos preparar ele para ela estar plantando as mudas de cebola dela que veio de lá. Entendeu, gente? Esse adubo químico, você tem outra opção também para não queimar a sua muda. Você vem plantando uma cebola aqui, ó. Outra fila aqui. O que nós vamos usar o adubo químico? Só que nós vamos usar ele aqui no meio. Entendeu? Aí você vem aqui, depois que você plantar, você bota o adubo químico aqui. Isso aqui é o calcário. É só... E aí você vai fazer isso aqui. Quando a sua cebola for crescendo, esse adubo químico vai estar dissolvendo e vai estar chegando na raiz. A raiz vai estar procurando ele. Então ele não vai queimar, não vai atrapalhar. Isso aí é no caso dessa emergência que nós vamos fazer da muda dela aí hoje. E o adubo químico vai ficar entre as filas e com o tempo ele vai... Como aquela ureia, ela é própria para fazer uma adubação de cobertura. O que acontece? Nós vamos ter uma fila aqui, outra aqui. E aí você vem semeando a ureia no meio, dá uma misturadinha na terra, molha e ela vai estar espalhando. Deu para entender mais ou menos? Deu. Aí, Graça, tu já pode pegar lá. Cadê ela? Eu também já vou pegar na minha cebola lá que já tá. Pessoal, Eu tenho lá em casa. o nosso calcário dá para os canteiros dela tudo. Então nós vamos fazer a correção dos canteiros dela, já incorporando, nós vamos trabalhar. Cadê? Você vai botar o calcário daqui para baixo, igual eu botei esse aqui, ó. Vai fazer a correção lá do calcário lá. Ó, você vai corrigir, esse calcário aqui vai dar para você corrigir esses canteiros daqui para baixo. Vê o que ele tá fazendo lá. Entendeu? Isso aqui você já vai fazer e nós precisamos... Daí você já leva a muda. Já pega o esterco lá, cadê? A mudinha já tá grande. Já deixa Pode logo vir cá que preparado. você já faz isso aqui, que eu tô com a coluna ruim. E aí, Ei, vai. Eu te disse, o gás acabou. ainda tá cedo. Vou colocar. Ela vai distribuindo aqui. Você pode ir lá resolver mais ela lá, a situação. Ninguém viu. Não fiz no canteiro. Vamos lá, vocês estão me ajudando, pô. Não, Dona Lourdes. muito, vai atrapalhar. Deixa muito. Cada um faz 5 minutos aí, já vai 5 minutos. incorporando, misturando, Tem que botar um Preste preguinho aqui. atenção. para não ficar afastando. Aí tem que deixar mais alto o canteiro para ficar mais exposto. Sai pra lá, sai. Então, gente, isso aqui nós estamos corrigindo o solo. Entendeu? Esses que tá adubando assim, sai daqui. Aí É? aquelas mudinhas que vai ficar nas bandejas que você bota ali. Quando... E eu fico só molhando. Só que aquele lá eu queria botar mandar uma um terra cheiro. queimada, depois eu boto não. mão. Aqueles de lá, porque ficaram muito, a terra tá muito branca, sabe? Quero botar uma terra queimada. Baixo e baixo. Mas tá também. botando um adubo, irmão. Não precisa não. Mas Aí é bota o bom, esterco. botar um pouco. De terra queimada, né? Uhum. Tá até junto aqui a terra. Porque não me deu tempo. Daqui eu tenho uma preta aí, ó, bem isso. Essa cebola vocês plantaram Esse espaço. ontem, como é que é? Esses dias? Ela plantou no fim da semana. Ei, Dardô! Dardô! Ei, tu plantou uma cebola no fim da semana passada. Onde é essa sua parte? Ela não cortou as folhas não, plantou com a folha. Cortou a folha. Essa aí já é folha nova dela. Não, Ela deixou umas folhas nela aí. não cortou não. Cortou não. É deixar Não alguma cortou a folha, tem que cortar, né? Moço, acredito por ser obrigado ele dar um jeito do gás. Pode ir lá. Vai lá, Vai moço, lá, vocês que vão nós vamos Só. fazendo. Ei, só que eu queria bem isso, saber o quê? Quem é? Ele é bem que tem. Vai melhorando e você tem como produzir mais, produzir melhor. Hoje, algumas pessoas chegam aqui, tira só as folhas principal, vai lá e planta. Essa raiz era do pé de cebola anterior. Isso aqui vai ser um pé de cebola novo. Ele deixa de ser um pé de cebola, passa a ser uma muda. E aí ela tem que, uma muda, ela tem que ter a raiz própria. Nós vamos tirar essa raiz velha, deixar aqui para ela sair raiz nova. Essa raiz velha, se você plantar ela, ela vai ficar dobrada, não vai aproveitar o adubo. Ela é uma raiz que já está
digamos assim, no tamanho que era para ficar e ela não tem. Então, quando você corta aqui, deixando só um pedacinho dessa velha, essa folha era do pé de cebola antigo. Você corta ela, porque aquela folha, quando você planta, é o que aconteceu no canteiro dela. Ela demora a sair uma folha nova porque ela está alimentando a folha velha. Então, há necessidade de você cortar aqui, daqui 5 dias está saindo a folha nova, que é uma beleza. E se ela ficar com aquela folha velha, ela vai ficar alimentando ela vai ficar sofrendo, porque a folha velha sentiu o transplantio. Então, há necessidade de tirar a raiz velha, tirar a folha velha, porque agora é uma muda. Menino, Quando ela está desse jeito aqui, bem na frente da gravação. isso aqui é um pé de cebola. Quando ela chega desse tipo aqui, ela passa a ser uma muda. Então, existe uma diferença. Às vezes a gente pensa que deixando essa folha, ela vai chegar mais rápido. Mas aí essa raiz dobrada, ela não vai alimentar a planta direito. Essa folha que arrancou a raiz, ela vai sofrer, começar a murchar, amarelar, e aí ela fica atrapalhando sair uma folha nova. Por isso que você aproveita esse aqui para temperar uma panela, fazer um cheiro verde, Botar na tira galinha. essa raiz aqui, não corta não. Você corta deixando um toquinho aqui, a raiz, e você vai estar preparando a muda. Isaías, qual é o tamanho de cortar? Você corta onde está dividindo as folhas. Onde está separando as folhas. E a raiz, você corta deixando um pedaço. E a terra, convém você botar até cobrir essa parte branca, porque ela é sensível ao sol. Se pegar sol aqui, ela vai prejudicar. Aí você bota a raiz até aqui, ó, e deixa essa de fora. Não aperta demais não, você fechou ali um pouquinho, porque senão a água não vai descer para molhar e dissolver o adubo. Tem gente que aperta, não vou apertar para pegar vai atrapalhar a água descer e atingir a raiz. Às vezes você molha o canteiro que está duro, a água está por cima encharcada, mas lá na raiz onde precisa da água não tem água. Por isso que não pode nem deixar folgado demais para ela ficar caindo. Mas não pode apertar demais porque a água precisa passar para a raiz. Tá entendido? Outra coisa interessante, você tem o canteiro e a gente planta aleatório, o coentro, a cebolinha e tal. É bom você plantar em fila. Quando você for fazer a adubação com a ureia, você tem um espaço entre a fila para colocar a ureia. Nós vamos fazer lá no canteiro. Se você planta um pé aqui, outro ali, quando você for jogar a ureia, tá complicado. Então, quando você planta, você planta uma muda aqui, outra aqui, digamos assim, eu costumo dizer que é um palmo ou a chave de uma planta na outra, e aí você tem um canteiro, eu costumo orientar que se coloca 5 filas de cebolinha num canteiro de 1 metro de largura. Entendeu? Vai pra onde? Aí não vai lugar nenhum. Ó, Para estar numa tarefa, tu cola só nenhum ali. você plantou, presta bem atenção nessa questão aqui. Você plantou ela em fila. Quando você for botar a ureia, botar um adubo para fazer a adubação de cobertura, que é aquela que faz depois que a planta já está grande, para ela acabar de chegar, aí você bota aqui no meio, ó. Você nem vai estar jogando na folha, nem direto na raiz. Quando você bota aqui no meio, você vai molhando, essa raiz vai saindo para cá, para lá, e ela vai aproveitando o adubo devagar. Não de uma vez jogando direto na folha. Nós vamos plantar lá e vocês vão ver. Então, gente, isso aqui é uma muda. Isso aqui é um pé de cebola. Então, você preparou a muda, leva lá para o campo, a gente vai plantar. E aí, vocês vão ver a questão. Ó. Onde separa a folha, você corta. E deixando esse pedacinho. E bota a terra cobrindo a parte branca. Deu para entender? Isso aqui é um detalhe bobo que ajuda demais. Entendeu? Não é deixando a folha que você vai ter um pé de cebola mais cedo, não. Vai atrasar mais, porque essa folha aqui vai ficar teimando e não sai uma folha nova. Isso aqui é feito no pé de banana. Você não planta um pé de banana com a folha. Geralmente você corta para sair o pé novo. A cebola também não é diferente. Nós vamos plantar lá. Vocês vão levar essa muda para lá já pronta. Alguém vem aqui com esse canivete preparando. Quando tiver uma quantidade boa, nós vamos levar para lá uma turma para plantar. Entendeu? Isso aqui ela pode aproveitar as folhas também para usar para cheiro verde. Entendeu?
Todo mundo planta cebola, mas um detalhezinho desse aí faz a diferença. Outra coisa, gente, interessante. Se você quer uma cebola da folha fina, você planta ela mais junta. Se você quer uma cebola da folha mais grossa, você planta ela mais espaçosa. Ela dá uma folha mais grossa. A concorrência do adubo passa a ser menor e ela desenvolve mais. Às vezes você chega no canteiro, tá aquela cebola com a folhona, outro chega, tá fininha. Ou faltou adubo, ou tá muito próximo, ela afinou. Essa diferença, só que tem gente que dá mão ruim também. Outra coisa, gente, eu não quero que filme essa parte, mas é interessante. Só corta a filmagem. Isso é uma teoria que funciona na prática, mas que o livro não consegue ilustrar. Não existe na literatura, mas é real. Graças foi a lua, foi que a mão. É com a lua. Um dos dois. Mas dá muda muito. Tem que marcar outra galinha, dona Maria. Outra galinha. Ei, chama a mulher da galinha. Até o final desse curso. Cadê a galinha? Pode estar usando isso aqui, ó. Ó, a distância não tá vendo tão Entendeu? Nós plantamos bem assim, ó. Aquilo que eu falei para vocês, você planta em fila. Aqui, ó. Nesse sentido. Quando ela for pôr adubo, vai pôr aqui, ou adubo químico de cobertura, qualquer adubo. Se você quer uma cebolinha da folha mais fina, você bota mais perto, ela vai afinar a folha um pouco. Mais em fila. Entendeu? Você vai mais na fila, você vai acrescentar mais planta, mas bota na fila, porque quando você for adubar, quando você for capinar o mato que nasce pelo meio, você tem um espaçozinho para você trabalhar sem quebrar a cebola e sem queimar quando for pôr adubo. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fica adensado, a cebola vai ter a folha mais fina. Se você quer ter uma cebola da folha um pouquinho mais grossa, você usa aí com 6 plantas por metro quadrado. Um canteiro desse, geralmente, ele tem 1 metro de largura. É o ideal. Então, nós vamos plantar esse canteiro dela com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. Nem vai ficar muito adensada, nem vai ficar muito longe. Entendeu? Eu vou fazer as duas e alguém vai fazer no alinhamento que tem as duas primeiras. Deu para entender, né? Geralmente, para você plantar um canteiro, é bom você ter ele nivelado. Uma régua, tipo uma ripa, um pedaço de carne, você consegue nivelar esse canteiro nesse sentido, assim, ó, para ele ficar mais quadradinho em cima, antes de você plantar. Fica bom até para molhar. Fica para molhar. Se ele ficar cheio de alto e baixo, quando você botar água, a água escorre. Você deixando ele mais quadradinho aqui, ó, fica melhor para plantar, melhor para molhar. O ideal é que seja um pedaço de madeira quadradinho, que ele fica certinho. Eu vou ver se eu pego bem aqui um pedacinho ali. Agora eu terminei ali, mas arrancar na caixeira ali, tem que ter agora pra Aí quer dizer que já tem um boi pro churrasco? Até o boi, Vai ser lá na caatinga. Vai ser lá na caatinga. Que é isso, Louquinha? Oxe, nós vamos morder a perna desse boi, meu irmão. Boi já tá animado pro churrasco. Olha, você pega um pedaço de madeira, foi o que eu achei ali, ele tenta nivelar e você vai fazendo isso aqui, ó. Licença, Baixinho. Dá licença, Pedro. Pedro, sai do meio, Pedro. Não precisa ser essa com esse peso todo. No final do dia você vai estar
Pastor, ele foi muito. Uma régua de pedaço de ripa dá para fazer isso aqui. Não, nós vamos comprar as carnes, vamos fazer umas festas. Pois aí, está ouvindo? Festa é com nós mesmos. Churrasco aí, já estão marcando o churrasco. Eu já vou ficar aí Não, hoje. aí não. Olha, a mão aqui. Fica bom. Ah, Aí nós vamos fazer uma festa. é bom então. Não é caro mesmo. É não. É mais um quilo. Eu mudar, R$9 o metro. eu aumento mais. Essa largura aí. Com 2 metros assim. Que mais ou menos uns 3 metros. Tá bom, eu vou. Ai, eu dou nada. 3 metros. 4. Porque a gente... Depois, porque nós Olha, ela tava planta assim, perreada, aí fica ruim de molhar. Nós estava muito... Tem que ter acertado ela bem certo. Aí, Cadê a dona da dor? ela tá lá na cozinha. Pois presta atenção, Bar. Eu terminei ali, eu tô arrancando as macaxeiras ali. Tem que ter a coisa da roça, né? Poxa, olha aí como é que eu já faço pra deixar bem certinho. Então aqui esse mulungo da saladeira no meio e fica ruim pra molhar. Fica Quando ruim, molha, tô ela vendo. escorre. Olha aí. Tem que ser certinho. Passar a regra. Responde. Aí. Tá certo. Erusca, agora estou ocupado, mas daqui a pouco Pessoal, esse nivelamento facilita para a água infiltrar. Se você bota ele cheio de alto e baixo, vai entrar água no lugar baixo, vai faltar água no lugar alto. O canteiro nivelado, a água distribui melhor. Você planta, a planta vai mais ou menos desenvolver igual. Você bota um lugar baixo, planta uma planta. No lugar alto, você planta outra. Aquela que está no lugar baixo, que vai estar bem irrigada, ela desenvolve. A que está no lugar alto vai faltar água, porque a água escorre para o lugar baixo. Por isso que há a necessidade de nivelar o canteiro. Eu vou fazer 2 filas e alguém vai fazer até sair fora com o mesmo alinhamento. Então você vem aqui, ó, com um pedacinho de coisa, a cova está pronta. A terra não pode estar muito seca e nem estar muito molhada, tem que estar úmida, entendeu? Nós vamos fazer com um espaçamento mais ou menos, nem é muito próximo, nem é muito longe. E aí nós vamos trabalhar com as filas. Entendeu? O ideal é que essa linha vá até sair fora no mesmo alinhamento. Aqui, ó. É melhor você ter um pé de cebola com várias folhas, que vai render, mais espaçoso, ela vai ter um sistema de folha maior, do que você ter uma cebola muito misturada, ela não vai render folha, as folhas ficam caindo, fica muito adensado, você vai ter uma folha curta. Então, um espaçamento desse aqui seria o ideal para você ter um pé de cebola mais cheio. Ele tem espaço aqui em volta para dar uma torceira, entendeu? E não é bom que você fique catando para aqui e para lá, não. Colhe o seu canteiro geral aqui, que ele vai sair folha nova. Você ficar tirando dos lados, você vai estar só ferindo para entrar doença, para dar problema. Você cortou geral, ele vai sair folha nova. Quando você tirar o outro canteiro, esse aqui já está bom de colher de novo. O ideal é que você corta a folha tudo. Entendeu? Isso. Resumindo, faça uma outra muda, né? Também, né? Não Faça... fazer outra muda. Você cortou, ela rebrota. Não precisa ser tá. No caso só... em outro lugar, não. Entendi. Claro que com o tempo ela vai ficando rasa, você replanta. Entendeu? Então, gente, aqui já está. Nós tiramos a folhinha toda. Maior, deixa eu ver. Porque tem uns que folga, né? A gente vai tirando. Quando o canteiro é pouco, você faz isso para não deixar faltar. Mas se você tiver cebola bastante, é ideal que você colhe o canteiro do que ficar catando. Primeiro que dá menos trabalho. E segundo, que quando você chegar lá no final, esse aqui já está bom para colher de novo. Então, gente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fileiras. Até lá no mesmo alinhamento. Por quê? Se eu precisar jogar adubo aqui, eu jogo entre a fila. Se eu precisar jogar aqui, eu jogo entre a fila. Ela vai precisar fazer, porque esse canteiro não foi adubado adequado. Hoje nós vamos plantar a muda que já está aí. Se eu colocar o esterco, colocar o adubo químico e plantar imediato, essa cebola vai ter problema. Então nós vamos plantar aqui, só foi corrigido com o calcário, e ela vai fazer a adubação jogando aquele adubo aqui no meio, quando ela já estiver enraizada. Aquilo que eu falei para vocês, você vai plantar com 2 pessoas, ele já vai botando a muda aqui próximo para ganhar tempo, o outro vai colocando de lá, entendeu? E aqui, ó, colocou aqui até na altura dessa parte mais branca. Se ela ficar muito rasa, não é bom. Se ela ficar muito fundo, não é bom. Então, a parte branca é fundamental você botar a terra. E esse apertozinho aqui não é muito, entendeu? Você botou aqui, só dá um apertozinho para ela firmar. Dá uma ciscadazinha para não ficar atrapalhado.
Eu vou tomar uma água, quando eu voltar, eu vou dar de 0 a 10 a equipe que vai plantar aí. Fez aí, só uma colocação aí. Na questão aí, tá plantando a muda pronta já, né, em casa. Aí quanto tempo pode jogar o adubo? Eu acredito que aqui, como foi pouco adubo, ela vai demorar um pouquinho mais. Mas esse adubo químico aqui, à medida que ela apontar várias folhas aqui para sair, você já pode estar colocando. Evita de deixar ela torta para ela não perder o sentido do sol. Isso. Deixa ela certinha, sabe? Menino, até hoje todo mundo tem como, sabe plantar coentro. Mas tem alguns detalhes que nós vamos melhorar. A semente de coentro, ela tem uns gomozinhos que ela é redondinha, mas ela é mais de uma planta num grão só. Você pode estar plantando ele inteiro, ou você pode estar quebrando um pouco para aumentar a semente e diminuir o número de plantas no mesmo espaço. O que que acontece? Às vezes você diz, o meu coentro ficou bonito, bom e tal. O meu coentro não prestou. O meu coentro cresceu ou não cresceu. Quando você planta o caroço inteiro, vai nascer mais de uma planta num lugar só. E se você tiver um biscoito para dividir com 4 meninos, nenhum vai... Se você der um biscoito só para um menino, ele vai estar mais satisfeito. Então aqui não é diferente. Se nascer 4 plantas no mesmo local, ela vai ter dificuldade de alimentar com aquele sistema radicular num espaço só. Mas se você espaçar ela um pouco mais, ela vai desenvolver melhor. Então hoje nós vamos plantar metade quebrado, misturado, e a metade não. Nem vai ficar do meu jeito, nem do jeito de vocês. Mas eu costumo dizer que é bom você quebrar um pouquinho a semente, misturar numa não quebrada e plantar junto. Por quê? Só ela inteiro costuma nascer demais. Só ela quebrada costuma você quebrar e esmagar o que vai nascer e também dá problema. Se você machucar uma metade e deixar uma metade inteira, talvez o plantio venha a sair melhor. O ideal é que se tivesse um pilãozinho, alguma coisa para dar só uma quebrada. Mas aqui nós vamos quebrar do chão, entendeu? Vai dar só uma... Vocês que estão de óculos, quando fizer isso aqui, vocês vão ver que ela tem uma bandinha, outra, um quarto. Isso aqui... Tudo é semente. É semente. Ela é uma semente que tem um conjunto dentro. Cada gominho desse aqui pode nascer uma planta. Então, se eu tenho como dividir isso aqui em outras plantas, para que eu vou plantar inteiro para nascer 4, 5 no lugar só? E aí, na hora da terra alimentar 4, 5, o adubo vai faltar. Se eu quebro ela um pouquinho, tem duas coisas. Você vai agilizar a germinação, porque quebra essa casquinha dura de fora, e vai aumentar a sua semente e vai ralear o plantio. Tem pessoas que pegam essa semente e põem dentro da água para amolecer essa casquinha de fora para germinar melhor. Às vezes bota de molho 1 hora, 2 e tal. Então, se você quebrar desse jeito aqui, não precisa você botar dentro d'água. Você já quebrou essa cascazinha, vai facilitar ele nascer. Vai aumentar a sua semente e vai deixar ela mais espaçosa. Tem coentro que tem muita folha, tem coentro que quase não tem folha. Por isso é esse espaçamento. Quando você tem um coentro um pouquinho mais falhado, você pode ver que as folhas aumentam. Quando ele é muito junto, as folhas diminuem. Porque está concorrendo o espaço. Entendeu? Então, nós vamos plantar o quê? Nós vamos machucar um pouco aqui. Pode botar mais aí. Vem com ele uma vasilhinha, gente. Então, ele quebra fácil, gente. Essa casquinha dura aqui. Tem uma vasinha para nós colocar o quebrado e... Pode despejar mais. Pode botar mais. Deixa ele espalhar muito, não. Levanta um pouquinho mais. Tá bom, aí tá bom. Quando você passa aqui, não quebra todos. Então fica um pouco inteiro, um pouco quebrado. E aí facilita para nascer. A pessoa às vezes vai quebrar socando aqui, ó. Aí você quebra demais. Aí você não vai fazer uma semente, você vai fazer um tempero com coentro moído. Então você dá essa quebradazinha para ele abrir. Não é para moer
Não é para pisar. Não é para pisar o coentro, é só para... Porque uma coisa, daí, para plantar na bandeja. Bota 2 grãozinhos desse aqui ou bota quebrado? Qual o mais indicado? Se você botar quebrado, você bota 2. Se você botar inteiro, você bota só 1. Só um. Entendeu? Porque é certeza que nasce uma semente de Tem disso aí. semente que nasce melhor, tem semente que é mais ruim. Você planta um plantio de uma semente para outra, tem uma diferença grande. Às vezes tem semente que já é velha, ela não está boa para nascer. Tem semente de coentro que foi plantar, colhida um pouquinho verde, ela não está boa para nascer, porque não estava bem madura na época. Agora você mistura esse com esse na vasilha e nós vamos plantar. Agora o coentro não há necessidade de fazer na bandeja, ele dá super bem plantando direto. Muda do coentro não é viável. Até porque você não dá conta, é muitos pés para transplantar. Então o coentro é um plantio direto, o coentro, a cenoura, tem algumas plantas que não compensa transplantar. Digamos que isso aqui é o canteiro. Costuma vocês só... Vamos fazer na sombra que lá o sol está quente. Isso aqui não é diferente do plantio da cebola. Você faz a cebola, você bota o furinho. O coentro você pode estar só riscando o canteiro com esse espaçamento aqui. E você pode estar pegando essa semente e fazendo isso aqui, ó. Se ele nascer demais, depois você dá uma raleada, mas que às vezes a semente não é tão boa para nascer, e se você botar muito pouco, pode ficar muito falhado. Se você botar um pouquinho mais e você ver que nasceu demais, na hora que você for fazendo a capinhazinha daquele mato que nasce no meio, você arranca um pouco do coentro. Quando ele estiver numa altura de 3, 4 folhas, e os pés que você arrancar já servem para temperar uma panela, para não desperdiçar. Então isso aqui é a mesma coisa para facilitar você fazer uma adubação de cobertura. Plantando desse jeito aqui, você pode vir só fazendo isso aqui, ó, só para cobrir um pouquinho. Ou você pode pegar uma terra bem soltinha e só fazer isso aqui, ó, uma terra mais solta do canteiro. Você vai estar cobrindo. Não bota demais e nem deixa o coentro de fora. Entendeu? Você vai estar cobrindo aqui e molhando. Plantou dessa forma, quando ele nascer, que tiver desse tamanho, você vai fazer a adubação de cobertura com a ureia. Aquele adubo branco. Você não joga nas folhas. Você vai estar colocando a ureia aqui no meio, entre as filas. Aqui no meio. Num horário frio, de manhãzinha ou de tardezinha. Não faz em horário quente. Nesse meio, você vai estar botando o pozinho da ureia aqui. Aí você vai dizer, Isaías, mas a ureia não está no coentro, como é que ele vai? A água vai se encarregando de dissolver essa ureia e a raiz vai procurar ela. Tanto a ureia vai espalhando na terra, como a raiz vai procurando a ureia, que é o nitrogênio que faz a folha ficar bonita. No caso, Isaías, como é que eu posso dizer? Coloca por cima da terra mesmo ou faz uma vala, coloca ela em terra? A ureia, quando você molha, ela já dissolve e já entra na terra. Então pode colocar por cima direito. Se você tiver como colocar uma terrinha por cima dela para poder molhar, porque a hora que você molha, ela pode respingar nas folhas e tá queimando. Então, se você fez isso aqui, plantou aqui, ó, tá aqui uma fila aqui, a outra aqui. Você colocou a ureia aqui no meio. Se você tiver uma terrazinha só para cobrir ela antes de molhar, ajuda a não queimar os pés. E aí jogou a água, ela vai dissolver. É adubação de cobertura, depois que a planta já está num tamanhozinho aí de uns 10 centímetros. Isso usa para o coentro, para a cebola, é adubação de cobertura. Porque hoje o pessoal planta o coentro aqui, ó, jogando a semente aqui e espalha tudo. Se você for adubar, onde é que você vai botar o adubo? Para fazer a cobertura. Por isso que é aconselhado plantar em filas para facilitar a cobertura. Nasceu demais, você vem aqui catando para aqui e para colar alguns pezinhos, que é o que a gente chama de ralear. Diminuir a quantidade de planta em cada fila. Para não ficar muito... Às vezes a gente acha que o muito é que vai dar muito, mas quando chega um ponto ele para de crescer porque está concorrendo demais o espaço e o adubo. Professor, mas eu digo uma coisa. E para molhar esse coentro, para ele não sair com essa terrinha aqui, nem que você molha ele primeiro. Porque muitas vezes eu planto desse jeito aí eu molho
Isso E aqui ele a água sai, vai nasce muito, ele outro lugar. sai. Mas nós temos outro lugar. Não quero que registre e nem diga que foi eu, mas eu estou uma grande bandeja aqui de substrato, já está cheio. Nós vamos plantar e deixar aqui para eles ficar molhando, para daqui 15, 20 dias eles terem muda para plantar os canteiros de baixo. Nós trouxemos aqui, ó, muda ou semente de rúcula, que é plantado direto, nós não precisamos fazer a muda, mas vamos plantar depois no canteiro, igual plantou o coentro. Nós temos a semente de couve, que nós vamos estar plantando aqui algumas para fazer a muda. A cenoura com a rúcula, você pode ir guardando, que esse aqui planta direto. A cebolinha nós já tem muda, deixa eu fazer um pouco mais para frente. O alface nós vamos plantar, não vamos plantar tudo, nós vamos plantar uma de cada. Uma alface, uma couve, eu trouxe duas, que nós plantamos uma e depois planta outra. O pimentão e o tomate. Então é o seguinte, nós vamos plantar 4 tipos de semente para deixar muda para eles. Tá pronto aqui, você pode pegar uma caneta para fazer a covinha aqui, ó. Só você fazer isso aqui, ó, a covinha fica prontinha para você botar a semente. E é rapidinho, ó. O fundo do bocal. Isso aqui não tem também na literatura, não. Tem na criatividade. Ó. Você só roda um pouquinho aqui, ó. Você vai fazer as covinhas certinho. Entendeu? Beleza. Ó. Alguém termina? Pode ser. Uma faz uma, outra faz outra. Essa bandeja que tem o quadradinho maior é para plantar plantas maiores. Então ela vai ser tomate e pimentão. E a Tem outra muda... caneta aí para adiantando aí. Isso, tem outra caneta para não perder tempo. Que o rapaz... Essa bandeja que o espaço é menor é usada para o alface. Essa aqui nós vamos dividir. A muda maior, couve, pimentão e tomate. A muda menor do alface nós vamos plantar. E essa aqui vai ficar cheia para daqui uns dias ele tornar a plantar a outra. Aí quando nascer, Observa bem. Só empurra e roda. Só empurra e roda. Não pode ser muito fundo, não pode ser muito raso. Se ficar muito fundo não nasce, se ficar muito raso ela não nasce. Então é só até um centímetro ou 2. Pessoal, aqui é a semente de tomate que vai plantar as 4 primeiras filas. Cadê? Pode ser 6 duas. Vamos plantar 1, 2, 3, 4. Deixa só terminar de furar. Isso aí é tomate. 4 filas de tomate. Tem mais 2 aí para pegar deles para frente para plantar a couve. Pode ser a senhora. Elas vão plantar 4, vocês vão plantar 4 de couve. Quer mais uma para vir aqui? Agora pegar essa semente, dá uma semente, hein? Não, pode botar 2. Essa aqui é de pimentão. Você vai plantar as últimas. Então vocês vão levar essa bandeja ali para um cantinho para vocês plantarem. 4 filas de tomate, 4 filas de couve e o restante de pimentão. isso aqui é o quê? Aí é couve. Essa aí é a couve, é o do meio. Pode levar ela para lá, pode tirar essa bandeja para lá para vocês trabalharem aí. É. Vai lá, vocês entendam bem. 4 filas de tomate, 4 filas de couve. Tem que mostrar ela onde é, porque senão quando ela for... Não, quando a muda nascer, ela... Ela conhece pela planta. É. De 4 para cá, deixa 4 filas para lá e planta a volta. Nenhuma. Na primeira. Uhum. E aí? Planta daqui para cá. Desce aqui. Uhum. Duas sementes. Agora eu vou colocar 2 sementes. Tampa. Tem que fechar. Tem. Só uma coisinha mesmo, só para dizer, para poder, né? É. Aí aquela ali vai pro canteiro e essa aqui vai estar nascendo. O alface, a couve, essas coisas, vocês vão plantando à medida que o outro for passando pro canteiro. Pessoal, quem tá sobrando aí, vem cá, para tu dar uma ajudinha bem aí. O alface é mais enjoado. Não, essa outra não precisa não. Essa aí só vai plantar semana daqui uns dias. Bota a bandeja mais pra lá. Eu te digo, a alface para poder separar a semente dele é um trabalho danado. Vou botar aqui, ó. Enfia um cuidado. Ó. Senão o vento leva. Tenta botar 2 ou 3, mas não consegue. Vai cair um pouco mais, mas o importante é dar pra bandeja. Aqui, para poder fechar. Nós botamos um pozinho do substrato pra fechar. Quem mais vai ajudar aí?
Bota a semente aí, você ajuda elas aqui. Bota aqui, ó. É só umas 3 ou 4. Se faltar para elas, você passa da sua. Eu vou preparar o substrato para cobrir. Essa bandeja aqui não está plantada, você vai plantar ela depois. Cadê as canetas de devolver para o dono? Então, bem em cima aí. Mas planta mais, pode plantar. Essa aqui é É a mesma coisa, é toda alface essa aí. Pode botar 2 ou 3 sementes. Se nascer mais, depois você vai arrancar e deixar só uma. É difícil. Colocava o calcário, daqui 8 dias colocava o esterco, colocava o adubo químico, depois de implantar. Precisava vir pelo menos 5 vezes para a horta decolar mesmo. Mas, infelizmente, a gente não tem disponibilidade para fazer todo esse trâmite, e aí agora daqui para frente é com eles e com vocês. Não custa nada quem mora perto vir aqui ajudar, olhar, ver como é que ficou. Isso é importante porque a horta, para funcionar, é dela, mas o conhecimento é de todos vocês, entendeu? Tem tudo para funcionar. Alguma orientação que eu queria dar, se ele conseguir arrumar uma tela para essa parte de baixo não ficar plástico, porque diminui a ventilação, esquenta muito, setembro, outubro faz muito calor. E tentar comprar o sombrite para cobrir ela toda. O sombrite não é muito caro, você cobre um pedaço, vai cobrir no outro e fica pronto. O que eu queria de vocês é o seguinte, uma avaliação do que nós fizemos hoje. Está mais ou menos, deu bom, está bom demais. Como é que foi a aula de hoje? Resumindo aí, foi bom. Boa demais. Não tem nada que reclamar. Se vocês não ficarem satisfeitos, eles não pagam nem meu dia de serviço que eu fiz. Onde eles não podem pagar e ainda botaram no jeito aí. E à medida que nós for comendo, eu vou explicar para vocês como faz a garrafinha da irrigação, porque é muito bom, entendeu? Facilita muito. E fecha aí, eu não sei se o Genilson me chamou para ajudar aí, eu não sei se era isso que ele queria, não sei se era isso que vocês queriam. Outra conversa, né? Outro professor para... E aí, isso no dia a dia facilita para vocês, facilita para mim essa convivência, é bom demais, é um dia diferente para quem veio, para quem participa, um conhecimento a mais. Não falta só porque esteja cansado, não. Venha Aí de também pé, tem venha uma cansado. coisa, também, eles também aqui, qualquer um deles que quiser fazer uma horta, nós estamos prontos para todo mundo ir fazer. Isso é interessante. É união. O Tiluca, quando quiser, a Fátima, a Marinês, vamos fazer um canteiro para ela, que ela vai molhar um canteiro, que ela não é má. Mas eu tô aqui. Pessoal, a maioria do pessoal de vocês aqui eu conheço, eu passo direto aqui. Eu vou lá por Uçuí, por lá, eu tenho um rancho lá que eu tenho paixão por aqui. Um dia que eu não vou lá, eu já fico mal-humorado. Mas eu conheço a maioria que eu estou sempre passando. O pessoal de tradição, da família, ali tem o Zé Mira, tem o pessoal da Dona Luz, que era da família de vocês aqui. É isso que eu estou falando. Então eu sempre conheço a maioria de vista. Eu não sei às vezes o nome, mas eu sempre estou em contato com essa turma. E a maioria dos finais de semana eu estou passando. Meu telefone ficou aqui com ele, tem com Ela o também Nilson. tem. Ei, Isaías, tu vai passar aqui esse final de semana, tem jeito de nós dar uma olhadinha aqui na horta, isso não é problema. A gente para, independente do trabalho, a gente tem aí essa consideração, entendeu? E quando esse cheiro verde que nós plantamos hoje estiver dando, nós vamos ver se ele serve na galinha. Nós vamos Se não for no Luca, é lá em casa. Vai dar certo.